Fala, galera! Começando então agora o nosso quarto episódio do primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque, criando algo totalmente disruptivo para o mercado imobiliário. Então, se você está pensando em comprar o seu imóvel, é investidor, quer saber um pouco mais da história das melhores construtoras de Brusque, já sabe, segue o nosso canal, dá o seu like, comenta, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai enriquecer, vai trazer informação e vamos para cima para o nosso próximo podcast. Lembrando que esse podcast é da equipe da Sensato Imóveis e eu, Jéssica, corretora, que estamos buscando algo diferente para você aqui na cidade de Brusque. Do meu lado direito, meu fiel escudeiro, Isaac Bernardi, já sabe, Instagram Isaac. Prazer estar aqui novamente, Isaac Bernardi, segue lá pessoal, prazer receber o Rafa e vamos para mais uma. E agora vamos apresentar esse cara que eu sempre admirei, é um cara que para mim é referência aí no mercado financeiro, um cara visionário, tem uma pegada aí irreverente, uma pegada totalmente fora da ideia, sempre pensando fora da caixa. Rafa, muito obrigada por participar. O prazer é meu, gente. De topar aí essa ideia, ser um dos primeiros. A gente colocou 35 nomes naquele quadro e foi soltando. E esse cara, comecei a criar a primeira line, você tem que ter o Rafa. Pô, legal, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é enriquecedor pra gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, do que a gente faz, enfim. E faz até como pessoa física, né? Para as pessoas entenderem. Pô, não, tem que ter um negócio, tem que ter uma empresa. Não, cara, é um pouquinho do que eu faço, compartilhar aí com vocês também. Pô, é uma honra aqui. A Jéssica sempre é uma pessoa também que sempre a gente troca figurinha, a gente conversa, uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu tô aqui hoje pra gente fazer um bate-papo bem gostoso. Show de bola. Mesmo. Galera, então, para quem... Vou apresentar um pouquinho mais do Rafa. Antes dele contar uma história aí, um pouco dele, o Rafa, a gente vai abordar com ele o tema de uma pessoa física, né? Deixando de lado todo o lado empresário, que é um cara que eu já até perdi na bio do Instagram deles quantas empresas esse cara tem, mas ele tem uma ideia, um conceito muito legal de fazer o famoso retrofit. Que o que é? Ele tem a visão de um imóvel, muitas vezes, que tá um pouquinho mal acabadinho, que falta um dono, o Rafa vai lá, compra, ou alguma oportunidade de mercado, enfim, alguma construtora que pegou um imóvel em negócio e tem uma condição flexível, ele vai lá, reforma aquele apartamento, dá aquele talento, dá a cara do Rafa nessa unidade que ele comprou, mora um tempo nessa unidade, valoriza. Além da valorização dessa reforma que ele fez no imóvel e depois bota para vender. E, inclusive, um fato importante aqui que não pode ser deixado de mencionar, um desses empreendimentos retrofit que o Rafa comprou, eu vendi pro meu pai. E não dei desconto na comissão. E não teve desconto na comissão, isso é verdade. Desconto. Não teve desconto na comissão. E, cara, e eu acho bem legal isso, porque... A gente tem aqui, digamos, não é só eu falando de retrofit, mas a gente tem experiência do cliente. Né? E da corretora que vendeu. Então, gente, a gente tá com um jabá pronto aqui, vamos falar. Exato. E, Rafa, de onde é que veio essa ideia? Tipo assim, eu sei que tu trabalha no mercado financeiro, tu enxergou isso, sei lá, alguém da tua família tinha esse perfil? Como que começou esse conceito? Então, vamos né, pegar a história lá do início, né? Na verdade, assim, a minha família já trabalha há muitos anos com construção civil, né? Braçal mesmo, cara. Meu pai, meu avô sempre tiveram... trabalharam pedreiro, reforma, enfim, empreiteira. Eu digo que começou lá, tem o meu bisavô já. Caraca! Né? Daí o meu avô, que era o genro, trabalhando com construção civil, meu pai... E, cara, eu pensei em fazer engenharia civil, mas eu acabei indo pro mercado financeiro, mas não podia ficar de fora, né? Então, eu vou falar que a gente já tá aí na terceira pra quarta geração mexendo com construção civil. Vamos falar real. Então, está no sangue, a gente brinca. Meu pai, hoje, a especialidade dele é reforma de alto padrão. Então, assim, a gente acaba unindo, né? Então, toda reforma quem faz é meu pai, né? Mas isso tá na veia. Eu brinco que quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, eu ia com meu pai e, cara, ele me botava a dormir lá no cantinho, tava reformando alguma casa, alguma coisa assim. Então eu nasci no meio de reforma, vamos falar, no sangue. E aí, puxando
o meu lado financeiro, né? Que, pô, eu trabalho com finanças, enfim. Sempre buscando o melhor investimento que a gente poderia ter, né? E aí, em 2019 para 2020 ali, eu acabei me separando na época, enfim. E, cara, eu queria comprar um imóvel para mim, né? Pô, eu quero comprar um imóvel para mim, pô, mas eu não vou ficar nesse imóvel para sempre, né? E, busca dali. E aí, eu já tinha escutado falar do conceito de retrofit, enfim, e dos imóveis o plug and play, na verdade, que é o imóvel prontinho lá, muito nos Estados Unidos. Mas aqui a gente, pô, não via muito disso, né? E aí fui buscar um pouquinho conceito, né? Pô, o que é retrofit, o que é flipping housing, né? Que é muito comum a gente falar. Plug and play, então, pô, eu acho legal. Achei um apartamento. E aí, vamos falar um pouquinho, onde é que começa todo o negócio, né? O negócio tem que comprar bem. Justo. Né? Você ganha na compra, né? Ganha na compra, né? Então, pô, achei um fluxo que vinham das construtoras. Ou seja, a construtora, ela tem o hábito, muitas vezes, de pegar um imóvel de menor valor e acabar vendendo um imóvel com valor agregado melhor. E nem sempre ela consegue botar esse imóvel rápido no mercado. Diferente no litoral, que aparece um apartamento... Pô, tem um apartamento pronto aqui, tem 80 visitas no apartamento. Na nossa cidade, ou cidades um pouco mais no interior, a gente não tem isso. E aí, onde aconteceu a primeira oportunidade? Pô, apareceu um apartamento, pô, legal, eu precisava de um lugar para morar, e já tinha ideia, já tinha escutado falar de retrofit e tudo, pô. E, cara, a condição era muito boa, porque eles me fizeram basicamente uma entrada, e aí eu usei da minha experiência financeira na alavancagem financeira. A gente, pô, consigo fazer, isso aqui cabe no meu orçamento, eu fui lá e, cara, comprei de entrada e... Cara, mas com a ideia de não ficar nesse apartamento pra sempre. Tipo, uma entrada baixa, um bem fluxo... assim, ó, eu vou abrir hoje, eu vou escancarar o jogo pra vocês como é que é o negócio. Gosta. Cara, basicamente 10% de entrada comprei Caraca. imóveis, tá? Então assim, na época eu comprei um imóvel 10% de entrada, feito em 60 vezes, com reforçozinho e tal, direto com a construtora. Então, cara, usei a alavancagem financeira, que é o que eu entendo muito, né, na minha empresa de consultoria. E, cara, um apartamento que ele era um apartamento bom, mas ele precisava de um talento. Né? Então, ali foi a primeira experiência. E, cara, a primeira coisa, sair do aluguel. Sim. Só que eu sempre tive conceito comigo, pô, mas eu tenho que pagar, isso é um negócio. É como se fosse, mesmo que é na PF, é um negócio. Eu pagava aluguel pra mim mesmo. Porque eu queria saber quanto ia rentabilizar aquilo lá. E eu sou o louco das planilhas, então eu tenho 1001 planilha com aquilo lá montado, né? E aí, pô, entrei, e aí tem algumas pegadinhas que a gente tem que cuidar. Né? Manda aí pra nós. Porque por mais que, pô, às vezes... No meu caso, ainda fui morar. Mas às vezes, mesmo que tu não vai morar, tu se empolga em querer deixar aquele apartamento... Do teu jeito. Cara, brilhando, coisa mais linda, enfim. Mas, cara, tudo tem um preço. Então, assim, isso também sempre foi muito... Assim, uma coisa que eu cuidei muito para eu não me empolgar. E muitas vezes tu não vai conseguir, né? Por exemplo, veio esse imóvel, às vezes um prédio um pouco mais antigo, que tem potencial, mas não adianta você comprar o imóvel por 300 mil, reformar ele até uns 420 e querer vender esse mesmo imóvel um pouco mais antigo, botar o melhor que existe e tentar vender 1 milhão porque não vai pegar. Então, você teve que ser pé no chão nisso que você tá falando. Isso aí, isso mesmo. Porque, pô... eu tinha vontade, de vezes, pô, de fazer uma área de festa lá na churrasqueira, top, o negócio... Cara, mas não dava. Não dava, porque senão depois a revenda ficaria difícil. Aí eu também não adianta eu vir aqui e pedir pra Jéssica fazer milagre, que, cara, e não tem como. Pessoas que não têm experiência e querem entrar nessa área acabam metendo essa... Isso. A gente vê, não casos que a pessoa faz especificamente pra isso, mas... Pra pessoa que comprou um apartamento, às vezes, um pouco mais antigo, vai lá, gasta a mobília, porque ela acha que vai ficar lá pra sempre. Tá uma coisa linda por dentro, só que o prédio não Até o próprio cliente final, né? Por exemplo, eu comprei meu apartamento, era um apartamentozinho legal, 2 quartos, enfim, prédio novo. Só que o projeto que as arquitetas fizeram, cara, era um projeto de um Shandong. Tinha placa de madeira no teto, que se eu fizesse aquele projeto ia ser 200 pau só de imóveis. Para depois tu conseguir isso. Eu não ia conseguir fazer isso na venda daquele apartamento, né? Exato. E aí tu juntou isso e tu teve essa visão. Juntei isso e aí eu chamei a pessoa que tinha experiência. Meu pai com 40 anos de mercado em reforma. Então assim, cara, chamei o Hugo Santo lá e disse o seguinte, cara, precisamos dar um talento nele, deixar ele bonito, só que eu não posso gastar. Com moderação. Isso, então... Cara, e a gente começou assim nas coisas básicas, gente, né? Então, pô, vamos botar um papel de parede. Pô, então,
legal, a gente foi lá, escolheu um papel de parede legal, mas, pô, a gente não abriu a mão. Pô, vamos colocar uma cerâmica na cozinha. Não tinha cerâmica, uma cerâmica legal. A gente colocou, manutenções básicas. Então, assim, manutenção de box de banheiro. Sabe aquelas coisinhas básicas que, tu tá morando e tu vai deixando e vai deixando. Uhum. Cara, elétrica, revisa a elétrica toda. Ar-condicionado, revisa os ar-condicionados todos. Então, assim, a gente deu aquela geralzona, sem gastar. E aí a gente, agora é o outro passo, decoração. Tinha mobília, a gente complementou a mobília e agora vamos decorar. Porque o que eu quero sempre vender, e aí a ideia sempre foi o plug and play, que é tipo, cara, eu quero dar a chave, né, pro teu pai vai lá, abre. Vai lá, abre a porta e eu quero que ele entre, cara, só com a roupa do corpo dele, né? Que sempre foi a minha ideia. Tinha uma impressora lá que meu pai não sabia nem o que fazer com aquela impressora. Então a ideia é o cara entrar. Esse sempre foi o meu conceito, a minha ideia, né? Algumas pessoas da área de retrofit não recomendam, mas, eu acho que é um diferencial nosso. Tu viu uma necessidade ali, né? Isso. Eu não quero que o cara... Porque eu passei isso na pele, tipo assim, eu queria um apartamento. Mas eu queria um apartamento 100% pronto. Eu não queria ter que ficar levando geladeira, máquina de lavar e tudo mais. Né? A gente teve até um caso, né, Jéssica, agora, de um apartamento que eu tive que alugar até um outro que eu ia morar, ficar pronto. Cara, a dificuldade que a gente tinha pra achar o apartamento pronto. A Jéssica que encontrou ele pra mim. E, cara, eu só entrei, ela sabe, com a roupa do corpo. E eu saí. Então, a mesma coisa, quando alguém vai comprar, esse foi o conceito. Cara, e aí, deixamos um apartamento bonito. Aí, TV, compra uma TV, bota uma TV no negócio. Geladeira, uma geladeira boa, não é? Então a gente deixou ele bonito e a parte de decoração. Bota um nicho legal. Que nem aqui, tem o Globo é legal. Então a gente foi montando. Às vezes pende um pouquinho o gosto da gente. Pende. Mas assim, a gente tenta ser um pouco imparcial nisso, entendeu? Então eu acho que, foi uma experiência legal. E aí depois que eu fiz isso, cara... Gostei do negócio. Aí, vou anunciar. Aí anuncia. Legal. Quando a gente foi ver as contas, a conta valeu a pena. Porque aí eu peguei, tava alavancado, né? Então, assim, eu tinha pago pouco se eu for... Porque aí entra a minha parte financeira de olhar o dinheiro no tempo. Eu botei 30 mil, mais as parcelas, menos o aluguel que eu não tive que pagar, enfim. Cara, eu investi X. E quando Aí eu fui lá, vendi o apartamento, quitei o apartamento com a construtora. Sobrou Y. Então o Y sobre o X que eu botei, sobre o tempo, cara, deu... Desculpa até que eu vou falar. Cara, ganhei mais que a Jota. Então, tu tem esse percentual? Você se lembra de quanto? Cara, de cabeça eu não vou lembrar, mas assim... Cara, eu ganhar coisa assim... se eu não me engano, fechou o primeiro apartamento... Pensa antes de falar por causa da receita. Eu acho que foi 3,83 ao mês. Eu consegui rentabilizar. Caraca! E aí empolgou, né? Empolgou tanto, assim, eu vou falar, empolgou tanto que teve uma época que eu cheguei a pensar... A Jéssica me conhece, tem vários negócios. Eu cheguei a pensar em fechar meu escritório de consultoria e ficar focando só em retrofit. Cara, me arrepiei aqui agora. É 3,83, né? Então, assim, ao mês, a rentabilidade sobre o dinheiro que eu apliquei. Nossa. Né? Caraca. Então, assim, cara, é uma coisa que valeu muito a pena. E aí, quando tu se empolga... Só que aí, a gente também tem que tomar alguns cuidados, cara. Vou ser aberto aqui, não tenho... às vezes tu imobiliza muito. Porque, eu fui morar, tudo. Então, eu tenho que ter um caixa de outro lado que vai me manter pra eu pagar a parcela, pra eu pagar o reforço. Então, assim, cara, eu já me vi em situações que, cara, meio apertado porque eu me imobilizei demais. Chegou a época que eu tava com 3 apartamentos rodando. Então, assim, cara, eu fui lá, comprei 3 apartamentos e... e aí agora eu tenho tempo pra eu liquidar ele. Né? Eu tenho que vender ele, porque se eu não vender também, o dinheiro não retorna. E eu só tô botando. Um tempo, assim, determinado. Eu vou pegar esse apartamento. Tu já tem uma regrinha? Cara, ou vai de acordo a minha com o regra, a minha ideia, assim, é ficar de 8 a 12 meses com o apartamento. Não mais do que isso. Eu tenho que desovar ele de 8 a 12 meses. Menos tempo que um carro. Menos tempo que um carro. O que acontece? Normalmente a gente trabalha com reforços. Então a gente tenta... Cara, eu quero investir o mínimo de dinheiro possível aqui agora. Eu vou pegar um imóvel subvalorizado. Eu vou deixar ele bonito. E aí eu vou trabalhar em cima dos argumentos. Aí entra muita Jéssica, né? A parte
do imóvel e dizer assim, pô, mas esse imóvel tem esse diferencial, tem só tem 2 por andar. E olha aqui, o apartamento tá completinho. É só tu pegar e entrar. O verdadeiro famoso porteira fechada. Isso aí. Então, pô, aí a gente tem que trabalhar esses outros atributos. Pô, o apartamento acabou de ser todo reformado, o apartamento... Então, a gente tenta trabalhar isso. Então, pô, às vezes eu não vou ganhar aquela valorização como eu comprar um imóvel na planta. Sim. Entendeu? Só que eu tô olhando o quê? Dinheiro no tempo. Então, Teu giro é mais rápido. Cara, se eu botei R$10 hoje, né? Vou falar, botei 30 mil hoje, paguei as parcelas. Pô, tudo deu 40. Lá no final, eu liquidei tudo em 8 meses. Cara, e eu tenho 60? Então, assim, pô, eu botei 40, eu tirei 60, em 8 meses eu fiz 20 mil. Aonde é que aplicação... Que vai te dar isso. Que vai te dar isso. Entendeu? Então, foi isso que eu busquei. E aí, pô, trouxe todo o meu conhecimento financeiro. Então, eu alinhei aquilo que era de família, tava um pouco no sangue, assim, já. E eu alinhei com o que eu conheço do mercado financeiro, que é a minha especialidade, né? Que então, foi uma... Eu nunca me esqueço do dia que eu sentei com o Rafa ali no café perto do escritório para apresentar um empreendimento na planta da construtora na praia. Cara, ele pegou a calculadora... Não dá para mim. Eu fiquei assim, bicho, que conta que esse cara fez que não deu para ele? E aí agora, sentando e conversando com ele, realmente faz sentido. Porque você vai comprar um negócio na planta, o teu tempo de pagamento é maior, o teu time, dependendo do produto, você concorre com a própria construtora. Muitas vezes, quando você fala de mais torres e afins, a tua dificuldade de venda é maior. E aí aqui a gente já está falando de um produto pronto, num curto espaço de tempo, aonde tu usufruiu desse produto também e conseguiu fazer essa revenda de uma forma muito mais rápida, e que é um déficit aqui em Brusque, né? Esses produtos prontos, porteira fechada. É um produto exclusivo, né? Porque a gente vê os imóveis, 100% mobiliado. Aí tu vai lá mostrar o imóvel produto. Sai os eletros, sai o sofá, sai a mesa. Não tem isso, né? E, Rafa, hoje tu ainda tá nessa pegada, tá nessa ideia? Então, assim, a ideia de alavancagem em cima de imóveis, isso é claro pra mim. Então, assim... Só que o que aconteceu? Como eu também fiz outros investimentos em outras áreas, então eu segurei... E aí eu também fui experimentar outros mercados, né? Então eu acabei comprando um apartamento, né? Com valor agregado um pouco maior, que ele estava em finalização. Era um apartamento na planta, mas assim, cara, faltava 8 meses para me entregar. E eu consegui uma condição com a construtora gigante. Assim, uma coisa... Pô, então assim, eu fiquei com o apartamento em menos de 8 meses... pronto na mão. Cara, eu não tinha pago... eu não tinha pago 12% do apartamento. Caraca. Eu acho, assim. E aí, o que aconteceu? Esse apartamento, a ideia... Mesma coisa, plug and play. Ele tá lá, eu mobilei ele todo. E aí, entra de volta minha família. Cara, preciso deixar esse apartamento bonito. Papel de parede, isso, aquilo. Cara, eu gastei o equivalente a 10%, a gente trabalha entre 10% e 15% de valor em cima do apartamento. Eu consegui mobiliar ele mais ou menos com uns 15%. Assim, pra vocês entenderem. E ficou bonito. E, cara, o apartamento hoje tá valendo aí um valor aí bem mais considerável. O problema é que minha ideia não era estar morando nele, já era pra ter vendido. Só que como a minha casa mesmo atrasou, eu tive que morar nele. Mas tô ganhando, em teoria, o aluguel dele, né? Mas a ideia, cara, é esse imóvel vender e buscar outros imóveis. Fiz com terreno a mesma coisa. Terreno finalizando. Vendeu aquele terreno? Eu vendi ele tinha 2 terrenos, né? Lá em Águas Claras. Vendemos. Vendi. Consegui também um bom retorno. E eu comprei um na Bateias. Sei. Cara, eu comprei assim, o loteamento tava ficando pronto. Eu comprei o terreno todo parcelado. E, tipo, em 2 meses eu vendi o terreno e eu dobrei o valor. Vou falar pra vocês, botei 10 mil reais, paguei 2 parcelas de 1.000 e pouco e vendi por 20 ou 22 mil. Cara, esse cara, ele é um crânio de ganhar dinheiro. Então, assim, loucura. Cara, a sacada tá na alavancagem, mas eu, particularmente, como vem de família, a gente tem esse negócio da reforma muito intrínseca, pra mim é muito fácil reformar. Que é dor de cabeça pra uns, pra mim é tranquilo. É tranquilo. E em que momento... Em que momento não, que a gente sabe o momento. Mas o que tu considera fundamental o papel do corretor em te auxiliar isso? Cara, assim, ó, primeiro... Deixa eu manifestar. Pode botar a câmera aqui que ele já sabe que eu vou falar. Que eu vendo o produto dele pro meu pai, mas ele não compra de mim.
O Gabrielzinho vai assistir esse podcast. Eu sei que ele vai. O coração dele é do Gabrielzinho. Cara, assim, vamos lá. O corretor, ele tem tem 2 papéis fundamentais pra mim, né? O primeiro é na compra, então assim, ele tem que entender que eu tô atrás de produto subvalorizado. Então assim, às vezes, cara, Rafa, tem um apartamento, tal, não sei o quê. Cara, na planta pra entregar daqui 4 anos, cara, desculpa, não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Agora, pô, veio um apartamento, cara, caiu aqui, normalmente com construtora, porque eu consigo uma negociação melhor. Diferente. Né? E, cara, o apartamento tá pronto aqui, às vezes, nem tá mobiliado, né? Mas, pô, tá aqui, tá pronto. Ou a construtora pegou de uma família que... Cara, esse é o tipo de produto que pode vir que a gente vai conversar. Que tem potencial. Entendeu? Claro, nem sempre fecha, porque, cara, eu vou olhar o financeiro. Eu vou dizer assim, cara, eu posso pagar tanto de entrada. Já aconteceu a gente perder apartamento muito bom, tipo, cara, por 10, 12 mil, que na minha conta não podia pagar mais, a construtora não baixou, e, cara, tudo certo. Talvez no segundo momento a gente consiga ter um produto que se encaixe. Então, o corretor, ele vem com um produto adequado. Assim, o corretor também já tem aquele olhar clínico, cara, eu sei que esse produto aqui é o produto do Rafa, porque o Rafa vai reformar, né? E o segundo momento é a venda. Eu preciso de um corretor que entenda, tipo assim, o conceito do plug and play, do conceito, pô, cara, tu não vai achar esse produto em lugar nenhum, ele é único. Até de te passar a avaliação, né? Avaliação. Né? Tipo assim, Jéssica, Gabi, quanto tu acha que vale esse imóvel pra ver se já tá no momento se bate a conta pra mim? Isso é importante também, porque muitas vezes, pô, tu tem uma expectativa e o mercado não tá pagando aquilo. Então, às vezes, não é o momento de tu vender. Sim. Entendeu? Ou, às vezes, tu até pode estar num valor, só que as propostas que vão vir também não é legal. E uma outra coisa, Jéssica, é importante também o papel do corretor, é ele saber que em algum momento eu vou ficar com esse apartamento 8 meses, 12 meses, mas eu vou vender ele. E quem me vendeu, a gente trabalha de 2 formas. Ou eu quito esse apartamento, ou caso contrário, tem que fazer anuência. Então eu também preciso de uma corretora, alguém que esteja a par dessa situação. Sim. Que já vai... Não adianta me vir um produto que a construtora não vai querer me dar... Anuência. Não vai... Entendeu? Então, assim, tem algumas questões ali que é um pouquinho diferente de só, pô, tô com o apartamento aqui na planta, pega aqui e vende. Cara, não é bem assim, tem umas particularidades. Precisa entender e precisa encontrar o profissional que vai saber te auxiliar nesse processo. Com certeza. Eu acho muito bacana isso, porque apesar de tu ter todo esse conhecimento técnico, financeiro, nasceu numa família que mexe com construção, nessa parte civil, de qualquer forma tu procurou o corretor, você fidelizou esse corretor, e inclusive quando tu vai botar o produto para vender, você bota a exclusividade com o corretor. Então, tipo, você sabe valorizar o profissional que tá te entregando esse serviço, essa assessoria, né? Então, é importante também para quem tá vendo esse podcast, sempre teve vontade de saber mais sobre o retrofit, sobre investir nessa forma, nesse segmento, que não adianta tentar fazer sozinho. Que pode ser que, cara, é o teu primeiro produto, você vai errar, você vai dar com o burro nos dentes, depois não adianta vir pro corretor, pedir pro corretor vender aquele produto totalmente fora da realidade, né? Então, você valoriza muito os corretores que estão aí do seu lado, sendo que, com certeza, você teria a oportunidade de, muitas vezes, fazer uma negociação direta e afim, né? E, assim, Jéssica, uma coisa que quem faz isso também tem que ter em mente é o seguinte, cara, o corretor é o teu parceiro, ele tá ganhando junto contigo. Porque, assim, muitas vezes, que nem eu te falei, pô, eu vou pegar um apartamento de 40 mil, fui lá, vendi ele por 60, eu ganhei 20. Mas, às vezes, o corretor tá ganhando, sei lá, 25, cara, 30 mil. E que bom pra ele, é o trabalho dele, entendeu? Então, assim, cara, eu tô olhando muito o meu dinheiro no tempo. Não, cara, não vou querer fazer com um corretor porque, o cara tá ganhando mais do que eu. Olha só, a comissão do cara tá dando mais do que eu lucrei. Cara, o meu importante é eu girar o produto. É girar o produto e fechar a conta pra ti. Fechar a conta. Se isso tá no teu custo, a comissão do corretor tá no custo, pega e vai embora. Eu já faço... Quando eu vou fazer uma projeção de um novo negócio, eu já boto, cara, já tem a comissão, eu já sei que vai ter isso. A gente tem questão de impostos que, sobre o meu ganho de capital, eu já sei que eu vou ter que botar o imposto. Então, assim... reforma eu consigo ir lá e depois deduzir do meu ganho de capital. Então, isso tudo já tá na conta. Cara, é muito mais fácil.
Só que não adianta ir lá e fazer as coisas e depois vir chorando. Aham. Porque acontece muito sim. Comprei um imóvel bom. Meu preço, cara, aí, na verdade, quando tu vai ver, o preço não é tão bom assim. Aham. Ou tu vai ter que gastar muito em cima. Nossa ideia também não é, cara, eu ter que refazer um apartamento inteiro. Você faz Entendeu? toda essa análise. Tem que ser feito. Assim, cara, aí, pegando um pouquinho da história, quando a gente começou, eu não conhecia muito o Flip House mesmo. E aí, eu comecei a seguir até o Carlos Beil, de Curitiba. Uhum. E ele é um arquiteto focado em Flip House. Hoje ele dá mentoria sobre Flip House. E ele começou mais ou menos a dar mentoria e coisa na época que eu já tava também fazendo, assim. E a gente comecei a seguir e tal. E hoje, pra vocês entenderem, ele filtra mais ou menos de 100 imóveis, ele vai tirar em torno de 2 ou 3 imóveis. Caraca. Tá? Por quê? Quem compra bem, vende bem. Não adianta tu comprar um produto e depois tu querer ganhar na venda. Cara, eu tenho que Não comprar compra. muito bem esse produto. Eu tenho que ter a minha régua de quanto eu posso gastar com a situação de reforma. Cara, eu não vou gastar mais do que 10, 15% do valor na reforma. Por isso também não adianta pegar um apartamento que eu vou ter que, cara, fazer toda a elétrica dele toda de volta. Eu vou ter que quebrar a parede, vou ter que fazer um monte de coisa, entende? É um tipo de investimento, um tipo de trabalho que também tem que ter o perfil, né? Tem. Se o cara não tem esse conhecimento, ou não tem quem instruir, ou que não... é o primeiro investimento do cara, compra na planta, às vezes com processo de demora um pouco maior, às vezes uma rentabilidade menor, uma valorização equiparelha, mas que não vai ter tanta margem de erro. Né? Depois desse bate-papo, dessa conversa, cara, não é para qualquer um. É igual a gente fala assim, pô, tu tem investimentos, né? Tu tem investimento que é a poupança, tu tem um investimento que ele já é mais especializado. Então, assim, cara, fica muito claro que, pô, tu vai correr um risco. Tu tem que ter algum outro lugar te dando uma receita recorrente. Né, para te poder pagar, pelo menos no início, até tu ter um giro de produto, as parcelas, os reforços, porque tu pode vender em 8, 12, Como mas não? eu posso ter um problema econômico, né? Na questão da conjuntura econômica como um todo, e aí, cara, o meu apartamento começa a ficar encalhado. Aham. E às vezes não é nem uma questão de problema do apartamento, mas uma conjuntura econômica que infelizmente pode travar. E aí tu tem que ter caixa para te manter. Por isso que eu digo, você tem que cuidar para não imobilizar demais. Entendeu? Então, acaba sendo um investimento um pouquinho mais especializado. Tem que conhecer um pouquinho de reforma, alguma coisa. Ou no caso assim, cara, eu vou comprar um apartamento, eu vou pegar o meu pai, vou botar ele lá dentro, vou dizer, e aí? O que tu acha? Pô, mano, ele me chama, né? Ô, mano, pô, cara, dá pra fazer isso? Cara, eu acho que, pô, vai ficar legal assim com isso aqui. Tá, eu vou lá pra minhas planilhas. O louco da planilha? Não, fechou. Lucro fecha e tal, beleza. E aí a gente faz a proposta para a construtora. Normalmente não é a primeira proposta. Vai, volta. Ah, não, agora ficou bom para os dois lados? Ficou. Então a gente fecha. E aí a gente acaba tendo construtoras que a gente vira já cliente fixo. Fixo. Então tem uma construtora em Brusque, por exemplo, que quando tem alguma coisa assim... Já manda direto pra ti. Ela manda lá pro Gabrielzinho já sabe, cara, mas como a gente já tem um relacionamento com eles, já tô no terceiro imóvel com eles, então... Cara, já ficou uma coisa assim, uma tratativa bem tranquila, assim. Entendeu? Então, fica mais fácil. Rafa, um conselho pra alguém que tem essa vontade de fazer o retrofit, uma dica que você pode estar dando, enfim, o que sentir no coração. Cara, o que eu aprendi lá na faculdade, que, né, sou engenheiro de produção, então... Os japoneses falam, passe mais tempo planejando do que executando. Uau. Cara, gasta mais tempo fazendo o cálculo, tendo certeza daquilo que tu vai fazer. Quando for fazer, faz uma vez só. Porque, assim, são valores, começa a ter valores expressivos, e se tu errar, às vezes, cara, isso vai levar alguns anos pra te consertar. Não dá pra errar. Entendeu? Um apartamento na planta, às vezes eu vou lá, negocio, a construtora pegou de volta, enfim e tal. Cara, ali tu tá já com um negócio pronto na tua frente e a chave é tua. Não tem como Se não der conta... Não der conta, cara. Então, assim, passa mais tempo planejando do que executando. Legal. Rafa, muito obrigada por esse bate-papo. Cara, não canso de dizer o quanto eu admiro. Te acho um crânio real, oficial, assim. Tem muito domínio, muita expertise em tudo que faz. E tá sendo uma honra ter você aqui. Pô, muito eu que obrigada. agradeço, gente. Pô, muito obrigado mesmo. Fechou, Valeu. então. Galera, compartilha com quem já comentou com você a respeito do retrofit ou quer investir no mercado imobiliário. Enfim,
Estamos aí, compartilha, comenta, dá o seu like e vamos pra cima.